Aí é mais uma aula de cálculo 2, essa que trata aí de integrais duplas em coordenadas polares, aula de número 12, tá? Eu sou a professora Elaine Ladislau, da Universidade do Estado do Amazonas, e para quem quiser curtir aí ou se inscrever no canal, fique à vontade. Bem, onde aplicamos as coordenadas polares e qual é a necessidade de trabalhar em coordenadas polares? Bem, algumas regiões que a gente for fazer a nossa integral, né, que a gente for calcular em cima de uma região, ela pode apresentar curvas, né, ou seja, apresentar formatos circulares. Então, nesse caso, a gente opta por fazer as coordenadas polares, até porque se você fosse trabalhar em coordenadas retangulares, ela te daria um maior trabalho na hora de executar essa integral, fazendo muito cálculo aí, né, com as técnicas de integração, e aí ficaria realmente o processo bem demorado. Então, sempre que tiver algum formato circular, como a gente está vendo aqui, ó, um círculo ou semicírculos, né, as coroas e tudo mais, a gente pode, então, fazer o uso das coordenadas polares, tá bom? Então, a gente vai pegar aqui no plano cartesiano, x, y, né, um ponto, né, que a gente pode identificar aí com as coordenadas x e y, né, ou seja, baixa a projeção desse ponto aqui e eu vou exatamente situar esse ponto no espaço. Então, tem essa abscissa x aqui, né, e essa altura y aqui, certo? Essa ordenada. Então, tá aqui, essas são chamadas coordenadas retangulares. Agora, a gente vai situar esse ponto utilizando o segmento de reta que vai da origem até o ponto, que a gente vai chamar de R, que é o raio, certo? E o ângulo que esse segmento forma com o eixo do X, a gente vai chamar de θ. Então, agora a gente vai passar a representar o ponto em relação a essas duas variáveis novas aqui, que é o raio e o ângulo θ, tá? E aí, pelo fato de formar esse triângulo retângulo aqui, a gente conhece aqui as propriedades, né? Como é que eu representaria o x em função do r e do θ? Então, o x está adjacente ao ângulo θ aqui, então seria o cosseno. Então, o x é r cosseno de θ, tá? Pode fazer as relações aí, cosseno de θ, cateto adjacente sobre a hipotenusa, né? E quem seria o y, que é oposto ao ângulo θ? Seria exatamente o seno, né? Então, o y é r seno de θ. Então, na hora de fazer a convenção aí da função em relação às coordenadas retangulares para polares, a gente também vai ter que fazer essa substituição, tá? Onde tiver x eu vou trocar por r cosseno de θ, e onde tiver y eu vou fazer r seno de θ. E onde tiver também alguma coisa relacionada a x ao quadrado mais y ao quadrado, eu vou simplesmente relacionar com r ao quadrado. Então, essas formulazinhas aqui tem que ficar aí na cabeça de vocês, tá bom? Então, quando a gente faz essa mudança de coordenadas, né, vamos dizer assim, de uma figura retangular para uma circular, a gente vai ter que ter uma compensação do elemento infinitesimal de área, tá? Então, imagina que nós tivéssemos essa região aqui, certo? Que é uma região circular. Então, eu vou fazer a partição do ângulo aqui em vários outros ângulozinhos pequenos, tá? Vou fatiar, então, aqui essa região em função do ângulo. E vou fatiar também aqui em relação aos raios, tá? Então, vai surgir essa figurinha aqui pra gente, tá? Então, vai ficar esse fatiamento, vamos dizer assim, da figura em relação ao ângulo, né? E aos raios, tá beleza? Agora, perceba que se eu fizer um zoom desse elemento aqui, desse elemento de área, ele vai ter ainda assim uma diferença aqui. Essa figura é a própria figura, mas se eu pegar um pedacinho dela, ela também vai ter essa mesma estrutura aqui, né? Então, se a gente conseguir olhar aqui com um zoom, vamos dizer assim, ela ainda vai ter uma diferença, porque esse comprimento de arco aqui é diferente desse daqui, tá? Então, para isso, eu vou utilizar essa diferença e vou chamar ele de dr e de dθ, tá? Como se fosse um diferencial, uma diferença entre essas... eu estou pegando aqui já realmente um elemento
teremos aí um elemento, né, que identificaria essa diferença, então, mínima, que eu estou chamando aqui de dr e de dθ, tá? Mas, lembra que essa situação aqui desse retângulo polar, né, eu estou chamando, ele está aqui situado a uma distância aqui. Que distância é essa? É um Rzinho, né? Então, esse comprimento de arco aqui, que é esse aqui, né, ele vai ser o comprimento do setor circular, que é o que? Raio vezes o ângulo. No caso, o Rzinho vezes o dθ, que eu estou fracionando esse ângulo aqui em vários outros pequenos, tá? O dr é para a diferença entre esses raios aqui, tá bom, pessoal? Mas até eu chegar nesse elemento aqui, eu tenho esse segmento, que é exatamente o Rzinho, para chegar nessa posição aqui, tá? Então, vamos dizer assim, os elementos aí que formam esse retângulo polar são R dθ e dr, que é essa diferença entre raios aqui, drzinho. Portanto, a área desse retângulo polar vai ser R dr dθ, certo? Então, esse Rzinho aqui, ele surgiu exatamente para compensar o elemento infinitesimal da área. Sempre que a gente faz uma mudança de coordenadas, a gente vai ter essa compensação, né? Essa correção, vamos dizer assim, entre essas coordenadas, tá bom? Quando a gente for ver lá na frente, vai ter também um fator de correção para coordenadas cilíndricas, já no R3, e coordenadas esféricas. Então, ela vai modificar dependendo da situação que a gente estiver levando em consideração, tá? Aí, a gente está trabalhando em 3 dimensões lá para frente, aí esse elemento ele vai ter um pouquinho mais de fatores ou alguma coisa parecida para que faça essa correção quando a gente estiver fazendo uma mudança de coordenadas, beleza? Então, nossa integral agora vai, quando a gente quiser passar essa integral dupla sobre uma região retangular para uma região circular, a gente vai utilizar coordenadas polares, tá? Aqui eu estou dizendo que o raio ele está variando de A para B e o ângulo θ de alfa para beta, tá? A minha função aqui dentro do integrando vai fazer toda a modificação em função, no caso que o x vai passar a ser r cosseno θ e o y vai ser r seno θ. O meu elemento de área ele vai ser modificado para r dr dθ, certo? Não pode esquecer desse rzinho, que é o fator de correção. Se esquecer, vai estar errado, tá bom? E aqui você vai fazer, novamente, na integral de dentro, a variação do raio, e na integral de fora, a integral em relação ao ângulo, beleza? E fica bem mais simples você trabalhar, então, em coordenadas polares. Vamos ver esse exemplo. Calcule a integral de 3x mais 4y² dA sobre a região R, onde R é o semiplano superior, limitado pelos círculos x² mais y² igual a 1 e x² mais y² igual a 4. Então, aqui eu coloquei alguns passos para que vocês possam ir seguindo nos exemplos também, nos exercícios que forem solicitados, tá? Então, o primeiro passo é sempre tentar identificar aí a região sobre a qual essa integral será feita, tá? Então, aqui, ó, x² mais y² igual a 1, uma circunferência centrada na origem de raio 1, certo? E esse outro também uma circunferência, só que de raio 2, centrado na origem. Então, nossa região, ela é essa parte de cima, né? Que é o semiplano superior, e vai dar essa coroa aqui, né? Certo? Beleza, segundo passo, descrever a variação do raio e do ângulo, para eu formar essa figurinha que está achurada aqui em cima. Então, se a gente perceber, o raio, olha, para formar essa figura, ela vai ter que começar do raio igual a 1 até o raio 2, tá? Então, o raio, então, variando de 1 para 2. E o ângulo, pessoal? Lembra lá do ciclo trigonométrico, começa aqui no eixo x, ó, 0 graus. Então, para eu formar essa figura, eu vou ter que variar de 0 até π, certo? Até 180 graus. Sempre é importante trabalhar em radianos, π radianos aqui, tá bom? E o terceiro e último passo é montar e resolver a integral. Então, nossa integral aqui em coordenadas retangulares é 3x mais 4y². Passou para a coordenada polar, o x vira r cosseno θ e o y vira r seno de θ. Faz todas as conversões, né? Aqui nesse caso não dá para fazer muita coisa,
só calculou aqui a potência, né? Nosso elemento de área passou a ser R dr dθ. A integral de dentro, variação do raio, que é de 1 para 2, variação do ângulo de 0 a π, ok? Aí, aqui, um detalhe importante é você não esquecer desse Rzinho aqui, ele não está aqui à toa não, ele vai ter que fazer a distributiva, tá bom? Então, aqui vai ficar 3R ao quadrado cosseno θ, aqui vai ficar 4R ao cubo seno ao quadrado de θ, certo? E aí você vai fazer novamente a mesma coisa, né? Vai integrar aqui em R primeiro, essa de dentro. Então, se a integral em relação à variável R, o θ vira constante. Então, aqui vai ficar o quê? 3 cosseno de θ sai da integral. Integral de R ao quadrado é R ao cubo sobre a 3. Faz aqui a simplificação e faz a variação de 1 para 2 do R, né? Que no caso só o teorema fundamental do cálculo para o R. A mesma coisa aqui, ó. 4 e o seno ao quadrado de θ sai. Integral de R ao cubo, R a quarta sobre 4. 4 simplifica, R a quarta vai ser variação de 1 para 2. E na de fora fica só a variação de θ, né? Vai ser bem simplesinha, calculando tudo isso aqui vai dar 15π sobre 2, tá? Tentem fazer as continhas, se não conseguirem, coloquem no comentário. Um outro exemplo aí mais rebuscado, que na maior parte das vezes vai ser solicitado, é quando você já tem um sólido e aí você vai ter que fazer a projeção. Só lembrando, nem sempre a projeção vai ser no plano XY, tá? Pode ser no plano YZ, pode ser no XZ, e assim você vai adequar da melhor forma possível para você fazer essa projeção desse sólido e você ganhe, vamos dizer assim, uma região circular, vamos dizer assim, entre aspas, bonitinha, tá? Então, nesse caso, determine o volume do sólido limitado pelo plano Z igual a 0, que é o plano XY, e pelo paraboloide Z igual a 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, tá? Então, você já esboçou aqui, né, esse paraboloide, ele é um paraboloide com concavidade voltada para baixo, porque aqui tem o sinal de menos, né? O ponto máximo dele é quando x e y forem zeros, então vai dar Z igual a 1, né? Então, tá aqui emborcadinho. Beleza? Então, desenhou aqui o sólido. Agora, nós vamos fazer a projeção da melhor forma que for possível, tá? Nesse caso aqui, se a gente fizer a projeção no plano XY, dá uma circunferência aqui bonitinha, um círculo, né? Então, é exatamente nessa perspectiva que eu vou trabalhar, tá? Com projeção sobre o plano XY, tá? Que deu essa circunferência, né, de raio 1 aqui, se a gente fizer o Z igual a 0, dá exatamente x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, beleza? Então, para a gente formar essa figura, né, que é o terceiro passo, delimitar o raio e o ângulo. Então, o raio, para formar essa figura, começa do 0 e vai crescendo até o 1, certo? E o ângulo θ, que começa aqui no 0, vai fechar a circunferência em 360 graus, que dá 2π. Então, a variação do ângulo de 0 até 2π. Beleza, já fiz a delimitação, vamos então agora montar nossa integral dupla, né? Então, nossa integral em coordenadas retangulares, né? Só para lembrar. E aqui a gente vai fazer toda a conversão aí para fazer essa mudança, né? Então, no caso aqui, ó, 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Lembra que eu utilizei uma regrinha lá no início para falar do x ao quadrado e o y ao quadrado? X ao quadrado mais y ao quadrado dá r ao quadrado. Então, foi exatamente o que foi utilizado aqui. Então, aqui ficou 1 menos r ao quadrado. Nosso elemento de área, quando passa para polar, tem esse fator de correção, que é o r. E aí, no caso, é dr dθ, né? Variação do raio na integral de dentro, que é de 0 para 1. E variação do ângulo, que é de 0 a 2π. Beleza, ficou aqui uma integral super simples, tá? Inclusive, esse integrando aqui, que só depende do raio, eu posso até separar essas integrais, tá? Vai ficar integral de 0 a 2π de dθ, integral de 0 a 1 de 1 menos de r menos r ao cubo, que eu já fiz aqui a distributiva, beleza? E aí ficou bem simplesinho a gente calcular isso daqui, que deu π sobre 2, tá? Só um detalhe técnico, a seguinte pergunta que eu faço. Se nós quiséssemos calcular a área do círculo, como que a gente faria? Né? O que teria que fazer de modificação aqui nessa integral? Simplesmente utilizar essa função integrando aqui como sendo igual a 1.
Lembra que a integral dupla dá o volume, né? Se a nossa altura for exatamente 1, vai dar só a área, né? A área vezes 1 dá só a área. Então, percebo bem aqui, ó, que ia ficar R dr dθ nosso elemento de área. Certo? Então, iria separar aqui, ia ficar a integral de dθ, que é θ variando de 0 a 2π, que dá 2π. E integral de R dr R ao quadrado sobre 2, variando de 0 até 1, que dá meio, né? E aí simplifica, dá π. E no caso, a área do círculo de raio 1 seria πr ao quadrado. Π vezes 1 ao quadrado, que é só o π. Né? Então fica bem simples você, se quiser fazer genérico, né, tratar o raio como um rzinho qualquer, você vai chegar exatamente na fórmula que você já conhece, que é πr ao quadrado para a área do círculo. Beleza? Bem, pessoal, então, bons estudos a todos. Essa é a bibliografia que a gente está utilizando. E não deixe de curtir aí ou dar o like.